Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Vamos para mais um fechamento de mercado índice dólar e algumas possibilidades para amanhã. Esqueci de colocar a data aqui, né, pessoal? Acabei fazendo esse vídeo aqui um pouco mais rápido. Então hoje, dia 14/9, tá? Então o fechamento de mercado é o de hoje, dia 14. A movimentação hoje veio dentro do previsto, né, pessoal? O que a gente havia conversado, né? E assim como a gente também postou em alguns outros momentos, é que após uma barra muito ampla, como uma barra dessa aqui, né? É uma barra de mais de 130 pontos, que era o dia anterior, normalmente o que ocorre depois é uma contração da movimentação. Então, o dia de ontem foi uma excelente expansão, o dia de hoje, né, uma contração. Isso deixa, né, a possibilidade agora de a gente entrar em um modo rompimento. Por quê? Né? Porque se você observar, se essa barrinha tivesse mais aqui ao meio, ficaria mais claro. Mas assim também é possível, né? Você consegue observar que essa barra interna, né, ela gera a possibilidade de um rompimento, seja para cima, né, ou para baixo, certo? Ela é uma contração. Movimentos de contração, por vezes, nos dá um movimento de expansão, como essa barra menor aqui, depois nos deu essa barra mais ampla, tá? Estruturalmente falando, né, pessoal, pensando nessa movimentação, aqui a gente tem o ED, temos o nosso fundo duplo mais baixo, né, como a gente já comentou em alguns outros dias. E até então, o que temos aqui é fundos mais altos. Por quê? Fundos mais altos porque você apresentou uma movimentação de alta, correto? E ele renovou máximo. Então a estrutura, né, como a gente veio conversando, ela vem fazendo essa movimentação aqui, que deixou um topo mais baixo, né? Mas aqui, né, até o momento, é um fundo mais alto. E essa movimentação ainda assim pode vir renovar essa máxima prévia, tá? Para melhorar essa possibilidade de movimentação de alta. Isso aqui é lateralidade, pessoal. Médias estão flex, estão próximas. Então essa movimentação aqui ela pode muito bem ir para cima, ela pode muito bem ir para baixo, né? Então você tem mais possibilidades de trabalhar também quando tem lateralidades, né? Basta você tentar trabalhar essas movimentações, né, da forma mais correta possível, né? E entender que você não pode, por exemplo, utilizar um modelo operacional que você usa especificamente em tendências para usar esse modelo operacional em uma lateralidade um pouco mais estreita, né? Porque ela não vai te dar muitas tendências, tá? Então, o dia de hoje veio dentro do esperado, né? Então, dentro daquilo que a gente conversou no dia de ontem, uma barra ampla, né? O mais normal seria hoje vermos uma barra pequena, tá? E hoje eu comecei aqui pelo dólar, né? E a gente sempre deixa ele preterido ali, sempre o índice, sempre o índice. E aí hoje fazer aqui a bate-papo aqui a princípio pelo dólar. Tínhamos ali o fechamento, né, com aquela ideia de uma bandeira, tá? Eu vou desfazer essa movimentação aqui, ó, para cá, certo? Eu tinha essa extremidade aqui. E um ponto, né, acabou se concretizando, né, pessoal, dentro do estudo de mercado de ontem. Que era o quê? Que era o preço parar, né, essa movimentação de queda um pouco antes, né, da mínima, de renovar a mínima. Para quê? Para ficar a possibilidade desse estreitamento aqui vir para cima, né? Porque se ele começa a renovar mínimas, eu começo a criar também, né, uma expectativa de que ele pode, né, vir abaixo e não acima. Aqui, né, dentro dessa movimentação prevista aqui, não dá para a gente dizer para que lado isso daqui vai. A gente realmente tem que acompanhar. Por que não dá para dizer para que lado, pessoal? Porque ó, aqui era a nossa máxima de referência, certo? Era essa região aqui com esse topo duplo. Topo duplo, lindo movimento, né? E gerou uma boa correção. Beleza. Isso daqui gerou esse pullback. Poderia isso daqui ter se tornado o quê? Um canal, né? Amplo de alta, né? Certo? Mas não foi isso. Gerou apenas uma lateralidade, né? Pura sobreposição de barras, né? Até o presente momento. E aí, como
O preço, até então, não renovou a máxima prévia. Tá? A única coisa que a gente pode dizer que tem um pouco mais de positivo nessa movimentação é que essa máxima aqui ela foi renovada por essa barra. Tá? Então aqui houve uma pequena renovação de máxima. E não houve, né, renovação dessa mínima. Porém, se a gente olha aqui algo mais próximo também, você também consegue observar que houve a renovação, tá, dessa mínima aqui. Então você está realmente numa lateralidade sem tantas informações para te dizer mais ou menos para que lado isso vai. Normalmente a gente vai acompanhando detalhes. Está renovando mais máximas, está renovando mais mínimas. O que está acontecendo? A pressão de um dos lados está um pouco mais sólida, né? Aqui não, está bem complexo realmente aqui pelo M60, né? Você vê uma barra de baixa, duas barras, reversão, barra de baixa, duas de alta. Os corpos das barras de baixa está um pouco mais preenchido, né, pessoal? Tá? Exceto aqui, né? Aqui até que tá legal. Analisar somente os corpos, né, não dá tanta clareza pra gente, né? O ideal seria que ou ele tivesse renovado mínima e aí não subir tanto para depois vir descer mais. Se ele renova a máxima, não descer tanto para depois poder subir mais, certo? Movimentação natural do preço, beleza? Mas, clara lateralidade, modo rompimento ainda ativado, né? E vamos ter que acompanhar para ver o lado que isso daqui vai disparar, né? Até então, sem muitas, né, informações quanto a isso daqui, né? A gente realmente vai precisar de um pouco mais de informação para poder lidar com isso daqui. Olhem a quantidade de médias que estão juntas aqui nessa movimentação. Temos esse gap gigantesco aqui aberto, né? É um excelente sinal de força, né? Tá? Essa movimentação aqui. O sinal, né, que os compradores tomaram uma decisão, né, e essa decisão lá pode ser para mais uma movimentação de alta. Né? Pelo menos vendo isso daqui, você começa a ligar uma ideia de que essa movimentação aqui, né, ela pode ser muito bem para fazer isso aqui, tá? Por conta da pressão anterior, beleza? Então vamos aqui ao M5. E aqui no M5, pessoal, vou cortar aqui um pouco. Eu vou deixar essa daqui, porque essa daqui é do M60, tá? Assim como essa outra aqui. Mas eu vou fazer um negócio aqui um pouquinho diferente hoje com vocês. Primeiro para a gente poder ligar algumas ideias, né? O dia começou com essa barra aqui, certo? Essa é a primeira barra do dia. Então eu vou fazer uma pequena marcação nela, só para a gente identificar. Então aqui, primeira barra do dia, beleza, certo? Então temos ali nossa primeira barra do dia. Como que fechou o dia anterior, pessoal? O que é essa movimentação aqui? Ó? O que é essa movimentação? Essa movimentação ela é um topo triplo, certo? E o topo triplo, o Al fala, e quer queira quer não, são 3 puxadas, né, de alta. Apesar dessa daqui não vir acima, são 3 pushes, certo? Então eu tenho 3 puxadas. Um padrão de 3 puxadas é um padrão que gera reversão e que ele pode gerar uma movimentação de duas pernas, porque ele tem a mesma pressão que uma wedge, certo? Então quando vocês observarem 3 puxadas, pensem assim, são 3 tentativas dos compradores empurrar o preço para uma movimentação de alta, ela falha. Depois vem uma segunda tentativa, ela falha. Depois vem uma terceira tentativa, ela falha e o dia encerrou. E havia, né, a possibilidade de continuidade dessa movimentação para o dia de hoje. Muitas vezes vocês realizando estudo, realizando marcações, vocês vão observar que muitas vezes aberturas, quando são movimentos muito claros, muitas vezes eles acabam iniciando o dia seguinte, né, de uma maneira mais clara, dando continuidade a essa movimentação. Tá? Então, aqui você tem a mesma pressão, a mesma força de uma wedge e duas pernas de baixa, né, muito boas ali. Tá? Então, era para iniciar com esse insight, né, de vocês observarem o fechamento do dia anterior. Tínhamos aqui também uma região de resistência por volume, né, travando o preço exatamente ali. E aqui tínhamos a nossa barra inicial, certo? E aí eu tinha aqui essa mínima, algumas coisas que você pode e deve fazer. Opa, voltou a subir dessa mínima aqui. Qual que era a minha mínima próxima dessa movimentação?
era essa aqui, certo? Então, esse era o ponto de inflexão que eu tinha, inclusive para a última máxima. E aí, desse ponto aqui, o preço passou a se movimentar para um pullback, né, para uma correção. Até então a gente não sabia que era um pullback, mas você marca, são duas mínimas, você liga a movimentação, correto? E aí veio, né, uma continuidade dessa movimentação, né? Ele confirma que isso daqui é um pullback, então força de uma wedge, uma perna, uma segunda perna, beleza? Aí você vê o preço chegar aqui nessa movimentação, certo? Aqui por time frame menor, isso aqui pagou alguns bons pontos, tá? Essa movimentação aqui, ó, ela gerou cerca de 15 pontos, né? Se você pega uma H1 ali, revertendo nessa movimentação, tá? Era uma wedge bem inclinada. Depois, isso daqui vira uma wedge parabólica. E aqui, pessoal, teve uma movimentação, que foi uma movimentação muito interessante, quanto à movimentação do dia anterior, né? Que a gente pensou na possibilidade de que aquela primeira hora, aquela primeira barra gigantesca que teve junto com a notícia, né, ela poderia ter uma volta em V. Até foi postado lá no Instagram, para quem acompanhou lá, eu postei um padrão de volta em V, né, que é o Al Brooks chama de é um padrão raro, né, que ele fala que ele não acontece tanto. No nosso mercado eu até vejo acontecer, não com um pouco mais de frequência. E é um padrão de reversão da primeira hora. Quando a primeira hora atinge uma wedge parabólica, né, ele gera essa possibilidade, né, uma oportunidade, digamos assim. Tá? Então, você tinha essa possibilidade aqui de wedge. Em time frame menor, você também poderia, né, ligar essa aqui, ó, tá? Porque num minuto você vê isso daqui como uma grande inflexão. Tá? Você vê isso daqui como um ponto de inflexão. Aqui um segundo ponto de inflexão. Opa, acabei puxando ali. Aqui um segundo ponto de inflexão, tá? E volta a subir e depois volta a descer. Então, ele fecha também ainda assim uma wedge parabólica aqui, partindo dessa outra movimentação. Aqui você tinha uma região de, né, suporte por volume, certo? Que era essa movimentação aqui. Aí a gente volta um pouquinho. O que mais que eu tinha aqui? Uma região de fundo duplo. Tá? Então você soma ideias, certo? Como que você entra, né, em wedges? O ideal que uma forma de você entrar em wedges, né, que é a minha, é entrar em H1. Tá? Eu particularmente vou entrar nisso daqui em time frames menores. Acabei não pegando essa movimentação, peguei a venda, mas não peguei aqui porque também estava lá operando o índice, operar a lateralidade nos dois é um negócio muito tenso, tá? Ou você está em um ou você está no outro, né? Muito difícil você estar nos dois aqui em lateralidade. Em tendência até vai, mas em lateralidade nem pensar. Mas aqui você teve uma entrada de H1, bacana. Pós dupla wedge, pós teste da região do suporte de volume, pós fundo duplo. Então você somou uma coletânea de conceitos, né? Uma coletânea de estudos que você já fez, de algo que você já conhece, tá? Para pensar em comprar, por exemplo, uma H1 com stop aqui, né? E aí você teve a oportunidade de pegar a volta em V, que é um padrão, como foi falado, né? Trazido pelo Al Brooks, ele chama, né, de volta em V, e ele fala que é um padrão raro. No nosso mercado, até que não é tão comum assim, tá? Então, boa movimentação, né? Comprar baixo, né? Vender alto, sair em scalps. Tá? O meio da lateralidade ali era um bom alvo já para essa movimentação. Depois você podia fazer parcial, acompanhar, ou simplesmente acompanhar e pegar algum padrão de reversão. Né? Por que acompanhar e aguardar um padrão de reversão? Porque aqui essa movimentação ela foi muito boa, né, pessoal? Você vê a pressão aqui, ó, de um só dos lados. Né? Você não vê o preço vindo abaixo de barras. Isso aqui é um detalhe de pressão fantástico quando você começa a se ligar. Tá? Você não vê o preço vir abaixo de barras. Tá? As mínimas não são preenchidas, né? Ficaram alguns gaps dentro dessa movimentação e claro, né, você tinha que ter isso daqui como alvo, né, o topo triplo, né, que era a movimentação. Você viu que está segurando o preço por várias vezes, correto? Então aqui não dava mais para você estar com esperança. Né? Ele fez a volta em V, cumpriu lindamente, veio inclusive acima. Fantástico, pega o lucro e muito obrigado, mercado. É isso. Tá? Depois disso daqui ele faz um pullback e depois um topo mais baixo. Né? Além disso, ainda havia a região, né, de resistência por volume, que já havia parado o preço uma, duas, né, 3, 4 vezes ali. Tá? Então, mesmo que não tivesse isso daqui, né, só pelo topo triplo, pela movimentação,
era interessante você estar realizando lucro aqui. Olha a distância que estava das médias, as médias ainda meio emboladas, fez mais do que o necessário, né, pessoal? Tá? Depois aqui, sobre a posição de barras, pullback, não renovou mais máximas, né? Tá? Que é uma característica de lateralidade, né, pessoal? Ela geralmente ela não tem continuidade, né? Os movimentos normalmente terminam em duas pernas, né, aqui em lateralidades, tá? E aí uma, né, dá uma segunda puxada aqui, depois termina e já vira uma movimentação diferente dessa inicial, tá? Inclusive sem renovar máxima por nenhuma vez. Topos mais baixos, aí você volta para a observação. O que tem feito? Tem renovado mínimas. Tá? Depois de toda essa expressão aqui, ó, pensando em lateralidade, né, porque se isso aqui fosse tendência, a gente ia ter um pullback, ia renovar a máxima, né, ia continuar muito bem. Só que aí você não pode esquecer o dia de ontem, né? O dia de ontem foi um dia, né, de movimentação linear fantástica, né? Muitos pontos, beleza. O dia de hoje pode ser um dia mais fechado, tá? Então é bom você estar com essa ideia em mente para não pensar de ir dobrar a meta no dia seguinte, né? Como a gente conversou no vídeo anterior, beleza? Então começou a fazer mínimas e máximas mais baixas, tá? Então a partir daqui já é mais interessante você estar pensando em vender do que comprar, né? Já que ele está renovando mínimos para uma movimentação de alta. O que mais, né, que você pode utilizar aqui, pessoal? Tá? A gente teve essa wedge, né? Aqui ainda eu tinha feito essa micro ligação aqui, mas aqui é na região do topo triplo também, né? Mas ainda assim, né, tinha essa pequenina, né, wedge aqui, porque esse ponto é um pouco mais ascendente que esse, né? Aí a trava do preço foi aqui, certo? Em time frames menores, né, você também teve algumas movimentações bem próximas, né, aqui, tá? Região da VWAP do dia anterior, ó, testou ela lindamente, depois gerou um repique de alta, né? Isso aqui você tem que tentar comprar por time frames menores, né, pessoal? Tentar entrar nessas wedges, por exemplo, numa H1 aqui, né, você pode não pegar muitos pontos, mas, por exemplo, você entrar numa H1 por aqui, né, já é bem interessante, tá? Beleza? Então, aqui você teve uma boa oportunidade de wedge, aqui você teve, né, uma outra boa oportunidade de wedge, né? Mesmo que você entrasse aqui por H1, praticamente pagou ali o seu stop, né? Que é pelo menos 1 para 1, né, dessa movimentação, tá? Aqui uma entrada meio tardia também pagou, né, 1 para 1, certo? Então, atenção, né, quando vocês observarem uma possibilidade, né, ou de um Session Destroy, né, que é um padrão de triângulo expandido, muita sobreposição de barras, né, deem atenção ao EDS, porque o que são EDS? Né? São tentativas, como a gente falou ali, né, dos vendidos, por exemplo, vamos empurrar o preço para baixo, vamos ver como é que está o mercado. E eles sentem que teve compra. Vamos tentar empurrar de novo o preço. Vamos ver até onde vai. Não rolou. Vamos ver até onde vai o preço. Terceira tentativa. Tivemos uma movimentação de alta, pode ter ainda mais uma perna. Era o que a gente ia trabalhar como algo esperado, né, depois de uma wedge. Tá? Assim como você viu isso daqui. Só que aqui foi, né, o padrão mais raro que o Al traz. Reversão da primeira hora após, né, uma wedge parabólica e depois uma volta em V. Beleza, pessoal? Então não vou colocar no M1, porque senão eu acho que eu ia falar demais aqui, aí o vídeo fica meio longo e meio chato para vocês e ninguém acaba assistindo o vídeo inteiro, tá? Vamos dar uma olhada aqui no índice, tá? O índice eu até queria colocar no minuto, mas acho que se eu colocar vai ficar com 1 hora o vídeo quase. Mini índice. A ideia, né, até brinquei no vídeo anterior, nossa, reverteu tudo, né, acabou o mundo aqui. Lateralidade, né, pessoal, tá? Boas barras de reversão, tem que tomar cuidado principalmente com tendência. O Al nos fala, né, repetindo aquilo que eu falei no último vídeo, o Al nos diz que padrões de venda, né, normalmente em tendência de alta, eles são mais interessantes que os próprios padrões de alta. Né? Às vezes você vê uns doji feio, que nem esse daqui, ó, barra seguinte linda. Doji feio, barra seguinte linda. Doji feio, barra seguinte linda. Não é um bom padrão de compra isso daqui. Né? Se você analisar, você vai ver que isso daqui não é um bom padrão de compra. O martelinho ali em topo, né, não é um bom padrão de compra, né, dojis. Mas andaram fantasticamente bem. Aí você vê uma barra dessa gigantesca, fala, nossa, vai continuar isso daqui
não vai acabar nunca mais, né? Eu tinha deixado marcada a MM50, né, caso o preço tivesse atingido ela, tá? Mas só tivemos o que? Um doji hoje, né? Não tem ainda muita direção, tá, pessoal? Também aqui. O que a gente tem aqui, mais ou menos assim como aquela ideia do dólar, temos fundos levemente mais altos. E ele renovou aqui essa máxima prévia, tá? Mas a gente já conversou, né? Para que o preço mantenha, né, uma tendência de alta, ele precisa renovar essa máxima, depois essa daqui, tá? Para finalmente, né, poder dar aqueles alvos lá que a gente já vem falando de vários vídeos atrás. Beleza? Então vamos dar uma olhada aqui no M60 para vermos como que estão, né, as coisas por aqui. Tínhamos o gap, né, aberto ali do M60. Já posso tirar ele daqui, né? Certo? Então esse gap já perdeu ali a sua razão, né? Porque ele foi fechado. Não temos mais gaps de espaço aberto aqui, que era esse aqui. O que a gente havia comentado, né, pessoal, de pontos de possibilidade de parada no vídeo anterior, né? Tinha essa VWAP, né, e a região de volume. Aqui abaixo a MM50, né, que eu tinha deixado marcado no vídeo de ontem, certo? Pelas médias era mais fácil cair do que subir, né? Vir um pouco abaixo, tá? Voltar a subir, pensando sempre naquela ideia, né? Eu posso ter uma lateralidade. E se eu for ter uma lateralidade, né, eu vou precisar de alguns pontos parada para o preço, né? E olha essa aqui, né? Tá? Mais cirúrgico, né, do que isso daqui, né? Só se fosse, né, sei lá, desenhado. Tá? Então, WEDs, né, são padrões muito interessantes quando você tem uma junção de ideias. Qual que é a ideia de junção de ideias, né, pessoal? É você lembrar que você teve um dia gigantesco no diário e que hoje poderia ser um dia não tão direcional. Uma barra não tão ampla, até porque o diário não é uma tendência de baixa, né? Apesar de toda essa movimentação, o diário não é uma tendência de baixa. Então a gente sempre traz a nossa análise do diário para o 60 para podermos ir trabalhar tempos menores, né, o M5. E aí, o dia de hoje veio testar exatamente, né, a região da mínima ali dos pontos que você poderia, né, ter ligado. Se você quisesse, também era possível você fazer isso aqui, tá, que também ia bater nessa região, certo? Só que pega aqui um pouco mais acima, tá? Mas a partir do momento que chega nessas regiões, a gente tem que observar o comportamento do preço, porque se ele romper de fato mesmo, realmente tiver um bom fechamento, por exemplo, aqui abaixo dessa barra, né, deixar um gap na barra seguinte, provavelmente eu vou ter duas pernas de baixo. Então eu vou ter muito espaço para andar ainda, principalmente porque eu estou pensando aqui no M60. Tá? Então eu posso ter uma movimentação que nem vai terminar, por exemplo, no dia de hoje. Se tivesse rompido, podia ter continuidade para amanhã. Assim como a gente viu, né, algumas duas pernas ser entre dias aqui no M60, tá? Pela quantidade de barras que a gente tem, né? Não temos muitas, tá? Então, WEDs, certo? Então vou colocar aqui no M5. Aqui no M60, pessoal, o que a gente tem aqui? Ó? Tá? De maneira mais próxima, né, a gente tem o preço também se estreitando numa movimentação. Para que lado vai romper? A gente não sabe, né, pessoal? Tá? Aqui a gente precisa realmente de mais informação. O que está mais fácil aqui acontecer? Ainda assim está mais fácil descer do que subir. Por que está mais fácil, né? Quando eu penso em mais fácil? Porque aqui ele tem que romper as médias. Tá? Aqui ele precisa romper essa VWAP, precisa romper a 1200. Para descer, o que ele precisa fazer? Descer. Né? Então, se ele simplesmente vier abaixo, as médias ganham direção e ele continua descendo. Tá? Então, é mais fácil descer, por quê? Porque eu não tenho grandes níveis de suporte aqui embaixo. O que eu tenho? Eu tenho essa mínima aqui, que é relevante, eu tenho essa região de volume, tá? Eu tenho aqui a MM50 do diário, certo? Então, aqui, para subir, eu preciso romper tudo isso daqui. Tá? Então, se ele abre com gap de alta, MM20, ponto de parada, por quê? Porque o preço não tocou ela nenhuma vez, MM50, se ele rompe, tá? Então, esse topo aqui, certo? Então, dentro do range dessa barra, né, a movimentação
ela é um pouco mais complexa, tá? Então cuidado, porque pode acontecer como fez com o dólar hoje, né? Fica dentro do range ali das duas barras e não movimenta tanto. Dentro desse range aqui é cauteloso você não comprar, por exemplo, por aqui, né? E não vender por aqui, certo? Você não quer vender na mínima da movimentação, porque pode gerar um fundo duplo, né, e gerar uma boa movimentação de alta, assim como você também não quer estar comprando por aqui, porque pode gerar um topo duplo e gerar uma movimentação de baixa, tá? Um topo duplo aqui seria uma movimentação muito boa, né? Porque ele seria um topo duplo na MM50, né? Seria um topo duplo aqui na MM50 dentro de uma estrutura de pressão anterior de baixa. Então seria uma movimentação muito boa, né, para se pensar em venda, tá? Beleza? Então amanhã cuidado com as extremidades, tá? Vou deixar as duas marcadas aqui. Por quê? Porque o preço está no range dessa barra, né? Ele não saiu do range dessa barra. E o que você assistiu? Você assistiu sobreposição de barras, né? Virou um pequeno modo rompimento aqui, tá? Você pode ver um pequeno modo rompimento, rompe, não tem continuidade, tá? Beleza? E aqui a gente vai fazer o mesmo exercício que a gente fez com o dólar, tá? A gente vai pegar o dia, né? Um pedaço ali do dia anterior e vai começar já a ligar algumas máximas e ligar algumas mínimas, né? Que é interessante para você exercitar. Mesmo que rompa, né? Você tem que entender que assim, rompeu uma wedge, você pode esperar duas pernas para cima. Se não rompeu uma wedge, eu posso esperar duas pernas para baixo. Então, sabe, você tem que ir unindo o tempo todo, né, a leitura com aquilo que você vem praticando, né, aquilo que você vem fazendo, tá? Então, vamos aqui a essa movimentação. Então, eu vou pegar essa ferramenta, eu vou apagar aqui. Aqui é a wedge lá do M60, tá? Eu vou apagar essa movimentação para a gente poder fazer isso daqui de maneira um pouco mais limpa. Eu vou deixar só essas duas aqui, né, porque são as extremidades da movimentação. E aí já é o range máximo do dia, tá? Aqui também, né, deu aquela oportunidade da ideia da primeira hora, tá? Mas eu já expliquei lá, né, tivemos aqui uma wedge, mas vamos lá. Aqui, pessoal, que máximas que você poderia ligar? Você tem esse ponto de inflexão, por isso faz um pullback, novo ponto de inflexão, beleza. O que eu vou fazer? Eu vou ligar essas duas máximas aqui e seja o que Deus quiser. Eu quero saber o que vai acontecer se o preço chegar aqui pela terceira vez. Beleza? É isso. Ah, tranquilo. Mas aí ele fez outra máxima aqui mais alta. Ah, beleza. Se por preciosismo você quiser fazer isso daqui, ó, né? Bacana também. Ah, eu quero fazer esse outro aqui também, né? Essa movimentação aqui, também acho ela legal. Beleza? Se o preço chegar nessa região aqui em algum momento do dia, você vai ter atenção ali. Se eu tiro um pouquinho de zoom, o que mais eu tenho aqui? Eu tenho um topo duplo? Não, tem não. Beleza, o topo duplo está mais alto. O que eu tenho aqui? Eu tenho esse volume aqui. Tá? E é como a gente trabalha, fazendo marcações. Beleza, então vou marcar esse volume aqui, porque se o preço chegar aqui, eu quero saber como que ele vai se comportar. Isso é price action, né? Você reagir a movimentações dentro de movimentos que você conheça, certo? Tranquilo. Agora, ainda no dia anterior, o que eu tinha? Tinha essa mínima. O que eu posso fazer? Eu posso ligar essa mínima a essa outra mínima aqui. Esse ponto a este ponto. Beleza. O que mais que eu posso estar fazendo aqui? Ah, começou o dia, né? Barra para cima, barra para baixo, né? Aqui já é o dia, nosso dia atual, né? Barra para cima, barra sobe, né? Abre aqui já em uma ideia de fundo duplo, né, pessoal? Tá? Aqui, ó, certo? Já abre vindo testar uma região de fundo duplo, subiu aqui quase 500 pontos, né? Pagou uma boa pontuação, tá? E aí você pôde, né, depois que ele fez esse pullback, ligar essas duas máximas. Aquela ideia lá que a gente falou. E aí, de repente, o preço chega pela terceira vez na região. E ele chega, pessoal, pela terceira vez na região, depois de muita sobreposição de barra, né, desde o dia anterior e continuidade no dia de hoje, ele começa a reverter. E essa barra sozinha já volta mais 600 pontos. Tá? Depois, pullback. Ah, tem gatilho de compra aqui, eu vou comprar? Cara, não está rompendo ninguém, você está numa sobreposição de barras
né, desde a hora que o preço abriu. Você quer alguma coisa mais palpável, alguma coisa que faça mais sentido, certo? E aí o preço vem se desenvolvendo. Beleza? Ah, eu quero ligar uma outra mínima aqui que eu achei interessante. Quero ligar essa mínima com essa mínima aqui que aconteceu. Você ainda não tinha visto. O preço parou aqui, ó. Começou a subir. Ah, beleza. Será que eu vou ter uma H1 aqui? Não, não tive. Voltou e caiu mais. Ah, mas eu tenho um outro bom ponto de inflexão que essa barra aqui gerou. Legal, vamos colocar aqui. Né? Certo? Então, ó, olha quantas movimentações, né, você conseguiu unir aqui só ligando linhas. Isso com as médias longe do preço. Fora que essa região aqui é aquela lá do M60. Né, que se você tirar o zoom, né, você vai conseguir traçar, né, mais uma linha. Viria daqui, ó, certo? Então não faltou ideias para você estar pensando em um EDS aqui, saindo dessa lateralidade aqui de uma vez. Lá vai romper tudo depois do dia anterior, que desceu 3.700 pontos, né, vai descer mais 3.700 pontos? Pouco provável, né, pessoal? Tá? Não acontece tanto. Você vê duas barras de 3.000, 4.000 pontos seguidas no índice. Vocês vieram acompanhando os vídeos, né, e eu falava para vocês, olha, estava subindo lá durante toda aquela subida. Olha, uma boa barra, talvez o dia seguinte seja um doji. Aí vinha um doji, uma boa barra, agora pode vir, né? Assim vai. Você tem que ir absorvendo, né, essas informações e aplicando, tá? E aí, depois de toda essa WED, lógico que aqui, melhor entrada nisso aqui é lá pelo 1 minuto, né? Vou entrar na primeira H1, ficar com stop pequeno. Mas aqui, né, entrando aqui pelo próprio M5, sua entrada seria aqui. Seu stop aqui, né? Olha que movimentação linda, né? 1.100 pontos. Tá? Veio até a região de volume. Veio até onde? Veio até as outras linhas que você ligou aqui, ó, sem pretensão alguma, no começo da manhã. Tá? E aí o preço vem trabalhar nessas regiões. E foi ali o extremo inferior do dia e o extremo superior do dia. Depois disso ele trabalhou só aqui dentro. Tá? Feito isso daqui, pessoal, você já tinha ganhado o dia. Né? Se você já ligou essas linhas aqui e pegou um pedaço dessas movimentações, até porque foram movimentações muito boas. Né? Mesmo que você tivesse pego só daqui aqui, ó, 600 pontos. Subida, que você tivesse pego mais 500 pontos, pô, são 1.100 pontos. Acabou o dia. Fantástico, para. Né? Certo? Então, aqui pelo M1 teve mais outras WEDs, né, que a gente consegue ver aqui, mas aqui no M5 é um pouco mais complexo. Tá? TTR, pessoal, aqui, né, até dá para operar a WED pelo M1 tal, tentar pegar alguma coisa aqui. Só que aqui é complexo, tá? Aqui é o momento que o Al fala, olha, filho, fica de fora, tá? Teve uma WEDzinha aqui, teve algumas outras WEDzinhas ali, pagaram, sim, né? Teve algumas pequenas movimentações ali interessantes, pagaram pontos, pagaram bons pontos, tá? Não dá para dizer que não pagaram. Pontos um pouco mais afastados, né? Pontos de inflexões um pouco mais longe, né? Que chegou bem próximo, né? Mas ainda assim, né? Virou uma boa movimentação, tá? Então, atenção, né? Essas movimentações nesses dias, né? Nesses cenários aqui. Eu não vou colocar no M1, né? Porque senão aí eu vou realmente me delongar, mas coloca no M1 e começa a procurar WEDs de topos, né? Você vai fazer isso daqui, tem uma máximazinha aqui, outra máximazinha aqui, eu vou ligar. O que aconteceu depois? Ó? Quantos pontos? 290 pontos. Se você consegue entrar numa movimentação dessa mais próxima do topo. Né? Beleza? Então, estudem WEDs, né, em lateralidades. E saibam, né, que vocês vão ter mais dias de lateralidade que dias de tendência. Dá para pegar tendência aqui? Dá. Está em frames menores. Né? No M1 isso daqui dá para você entrar por aqui. Ó. Por aqui já é tendência, já está acima das médias. Ainda assim pagou quase 1.000 pontos, né? Depois que inicia a tendência ali no M1. Tá? Só que você tem que pegar ela no começo. Até porque você não ficou com muitos pontos de stop aqui. Mesmo entrando por aqui, ó, o stop mais claro que você tinha, como não teve grandes pullbacks, né? Pullback que foi nessa barra aqui, que no M1 você vê, né? um bom retorno, né? Mas aqui o stopzinho era salgado, para quem entrar depois. 440 pontos, tá? Beleza, pessoal? Então, você vem, né, sempre
analisando. Tem algum fechamento especial, pessoal, que a gente pode dar uma olhada hoje? Aqui não. Se tivesse, por exemplo, um topo triplo, uma wedge bem formada, né, ali, algo bem desenhado, a gente ia ficar de olho. Amanhã, abriu aqui acima da MM200, região de volume, topo duplo, máxima dessa lateralidade. Tá? Então, o preço dentro desse range aqui, pessoal, dessa movimentação aqui que veio sendo trabalhada hoje, essas regiões de volume, o preço chega muito rápido nela, tá? Aqui, né? Acabou servindo também, né, como suporte, tá? Fiquem atentos, né? Mantenham a atenção. Mas por enquanto, né? O preço trabalhando dentro de um range, fechando dentro de um range, né, é algo mais complicado. Lógico que ele vai sair desse range. Mas o ideal é que ele saia, deixe um gap, né, para ele nos indicar que ele vai ter a devida continuidade. Beleza, pessoal? Então, só para deixar uma ideia de wedge aqui, né, para vocês. Ó. Digamos que aqui, né, nessa wedge, eu tivesse tido, por exemplo, o rompimento dessa movimentação, certo? Que essa barra, ela pegou e fez isso daqui, ó, certo? E a barra seguinte pegou e fez isso daqui. E agora eu tenho o gap, que é o espaço entre a máxima dessa barra e a região que foi rompida, tá, da wedge. Beleza. Aí a barra seguinte pega e volta para essa movimentação aqui. Ó. Pode fazer um pullbackzinho e tal. Né? E nisso, ela pega e faz de novo uma reversão de duas barras. Isso aqui é continuidade. Começa a esperar duas pernas, tá? Debaixo dessa movimentação, né? Falha de wedge. Beleza? Movimentação de wedge que deu certo, normalmente também, né, nos dá a oportunidade de duas pernas. Tranquilo, pessoal? Então, eu espero que tenham gostado, né? Espero que tenham ido bem hoje. E se ainda não está tão adaptado a operar wedges, né? Às vezes o melhor é se abster um pouco do mercado, estudar um pouco mais, tá? Se não é um padrão que você goste de operar, né? Se você realmente não gosta, o ideal é que você espere pelo momento, né, que se encaixa mais dentro do teu perfil. Eu gosto de operar lateralidades porque elas dão muitas oportunidades, tá? E a gente tem mais lateralidades do que tendência, né? Mas requer um pouco mais de estudo, o modelo operacional é um pouco diferente, tá? É bem diferente, na verdade, né? Mas, pensando em time frames menores, né, você ainda assim, né, pegaria essa tendência aqui, ó. Certo? Foi o movimento de tendência do dia ali pelo M1. Beleza, pessoal? Então, espero que tenham ido bem, né? Bons trades amanhã. Se gostou, né, curta, compartilha aí, dá um alô se tem alguma visão diferente, pra gente ir crescendo aí. Valeu, pessoal. Um abraço, até mais.